Espiritismo. E hoje a gente vai entrar no segundo capítulo desse livro, chamado Meu Reino Não É Deste Mundo. Então vamos, dentro dessa mesma sistemática do Evangelho, quem não veio as outras vezes, o Evangelho ele sempre tem essa abordagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele sempre tem essa sistemática, né? O enunciado evangélico, os comentários de Kardec e as instruções dos Espíritos. Essa é a metodologia adotada pelo codificador, inspirada pelo seu guia, pelo seu espírito familiar, o Espírito de Verdade, que a gente já estudou aqui. Quem não viu ainda, está no canal. Então, a temática de hoje é o segundo capítulo. Meu reino não é deste mundo. Então, é a passagem do Evangelho do evangelista João, que está contida no capítulo 18, versículos 33 e de 36 a 37. A temática central desse estudo, dessa abordagem, é que o reino de Deus é um reino de natureza espiritual, contrariando a impressão e a expectativa de muitos daquele tempo de que era um reino material. Então, a expectativa daqueles que aguardavam o Messias era que viesse um rei no formato e na condição humana. Um rei poderoso, de posses, de castelos, de nobreza, de títulos. E o reino que Jesus veio nos ensinar foi um reino de natureza espiritual. A verdadeira pátria é o verdadeiro mundo, é o mundo do espírito. Então, Jesus vem anunciar isso desde aquele tempo. E é essa abordagem que Kardec nos traz, trazendo um estudo sobre a vida futura, sobre a realeza de Jesus, a natureza da realeza de Jesus, e um ponto de vista. E, ao final, ele traz uma mensagem dos Espíritos, que foi feita em Havre, em 1863. Então, é aquilo que a gente já explicou aqui, do caráter da universalidade do ensino dos Espíritos. Então, a mensagem dos Espíritos ela não vem de um ponto só. Ela vem de vários pontos e convergem para o mesmo sentido do esclarecimento, né? Então, esta mensagem, neste capítulo, é uma mensagem trazida por uma rainha de França e que foi trazida em 1863. A obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra de 1864. Então, vamos estudar. Este capítulo é um capítulo curto, provavelmente vai dar tempo da gente ver esses três aspectos. Como eu já disse, alguns outros capítulos são maiores, a gente vai quebrar o estudo em mais de um roteiro dentro do mesmo capítulo. Então, este capítulo 2 vai dar, eu creio que dará, para a gente ver o Evangelho, Kardec e a instrução dos Espíritos. Ok? Então, a passagem do Evangelho que Kardec estuda, ela diz o seguinte, como eu já disse, está lá em João, capítulo 18, versículos 33, de 36 a 37. A passagem é Pilatos. Quem é Pilatos? O governador, o representante de Roma naquela região da Judéia. Só contextualizando, a região da Judéia, onde fica Jerusalém, onde fica todas aquelas tribos de Judá, de Israel, que vem do pai Abraão, o filho Isaque, o filho Jacó, das 12 tribos de Israel. Esta região era, naquele tempo, sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano mandava para cada uma de suas regiões os seus representantes, para tomar conta daquela região do Império Romano. Então, o representante do Império Romano naquela região era Pôncio Pilatos. O governador da região nativo era Herodes Antipas. Então, você tinha o governador do povo judeu, Herodes, e tinha um representante de Roma,
Pilatos. Então, você pagava tributos a Roma, mas você administrava a sua região, Pilatos. Criando o contexto, Jesus foi preso pela igreja, foi preso pelos sacerdotes do templo, Caifás foi quem mandou prender Jesus, alegando os títulos de heresia, as questões de subversão da ordem pública, e como estava num feriado de Páscoa, uma comemoração da Páscoa judaica, no Templo de Jerusalém, esse período não poderia haver presos. Então, para não contrariar a lei, eles mandaram o preso, Jesus de Nazaré, para o representante de Roma, como se fosse se tirando, digamos assim, o contexto do processo em Jerusalém, na autoridade religiosa. Jogaram para a autoridade de Roma. Então, Jesus entregue a Pilatos, representante de Roma. Pilatos o interroga. Esse é o diálogo, né? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Ou seja, Jesus, ele questiona Jesus se ele era o rei dos judeus. O rei dos judeus era Herodes. Então pergunta se ele era o rei no lugar de Herodes, o Messias, né? E responde-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Jesus já coloca essa situação. E explica a Herodes, dentro do que ele podia dizer: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente, os meus súditos, os meus subordinados, houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Ou seja, Jesus diz: se eu fosse realmente rei, os meus súditos não iam deixar eu ser preso. Ia ter uma confusão. Essa linguagem que ele explicava aquele rei daquele tempo naquela compreensão. Mas aí Pilatos insiste. Disse-lhe então Pilatos: então és rei. Porque ele está dizendo: meu reino ainda não é aqui. Aí Pilatos insiste: sou eu. Então és, pois, rei. Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Não nasci e não vim. Tu dizes: sou rei. Está dizendo: eu não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. A verdade, aquilo que a gente vem estudando já há algumas semanas. Eu vim para cá dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Ou seja, quem já está sensibilizado e tocado pela sua mensagem, me vê, me ouve, me respeita, me segue. Nós já estamos fazendo isso? É uma pergunta que soa às nossas consciências ainda hoje, né? Nós já estamos tocados por essa verdade. Então, é o que Jesus... Esse é o diálogo. Pilatos, representante de Roma, trazido um condenado pela igreja e de uma certa forma, lava-se as mãos, o governador daquela região, o rei daquela região, Herodes, e manda para Pilatos. É Pilatos: tu é rei dos judeus? Se eu fosse, meu povo me defendia. Meu reino não é deste mundo. Então quer dizer que você é rei. Você o diz. Você o diz. Mas eu não vim para cá para isso. Eu vim para dar testemunho da verdade. E quem já acredita na verdade me ouve e me segue. Esse é o diálogo. Né? Comentário de Kardec. A vida futura. Por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Meu reino não é deste mundo. A perspectiva da vida futura, que ele apresenta em todas as suas circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra.
todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais. Ou seja, se a gente tira essa perspectiva de uma vida futura, não há razão de ser de muita coisa que ele explica. Não é? De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Até hoje tem gente que não acredita nessa perspectiva. Então, muita coisa do que ele fala para estas pessoas não tem sentido. Não é? Esse dogma pode, portanto, ter sido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. E que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, essa é uma perspectiva. Jesus veio ensinar a perspectiva da vida futura. Ele coloca a perspectiva na vida do Espírito, que não é aqui. Né? Ele joga a perspectiva da vida futura. E aí ele segue. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus. Naquele tempo, as pessoas tinham ideias imprecisas acerca da vida futura. Ainda não compreendiam na sua plenitude. Acreditavam nos anjos, considerando seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podiam um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Ou seja, é uma perspectiva do que se acreditava naquele recorte do tempo e do espaço. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os benefícios terrenos, com os bens terrenos. A observância da lei de Deus era compensada com as conquistas da terra. É o que eles acreditavam. Com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. Eles entendiam que era um povo escolhido e que, por causa disso, Deus os beneficiava. Era a raça escolhida por Deus para serem perfeitos, para crescerem, para produzirem, né? As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Ou seja, se eu contrariasse a lei, eu ia sofrer. É um castigo de Deus. Aí eu sofria, eu padecia por alguma coisa. Moisés, o profeta do judaísmo, não pudera dizer mais do que isso. Ele não podia revelar mais do que isso. Há um povo pastor e ignorante, porque era a condição daquele tempo, que precisava ser tocado de tudo pelas coisas deste mundo. Então, as pessoas acreditavam naquilo que ele podia entender, naquilo que cabia na sua razão. Por isso que Jesus o tempo todo falava por parábolas, ensinando as coisas conforme o grau de entendimento e de maturidade espiritual daquele tempo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo. Meu reino não é deste mundo. Cria a perspectiva de um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E esse é o mundo que ele promete aos que cumprem os seus mandamentos, e onde os bons acharão a sua recompensa. É a perspectiva do Cristo. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Ou seja, aqueles que cumprem as leis de Deus, aqueles que seguem e acreditam e são despertos por essa verdade, me ouvem e me seguem. Então, é uma perspectiva do caminho a seguir. Né? Aí o seu reino. É lá onde se encontra esse reino de verdade. Lá é que se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Ou seja, Kardec vai explicando essa perspectiva da vida futura. Jesus, porém, conformando que seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa.
Ou seja, eu não posso ainda dizer tudo, porque não me entenderiam. Até hoje não entendem, né? Tanto é que quando Jesus disse a Pilatos, és reis, tu o dizes. Já pensou se Jesus perguntasse, seu Pilatos, quanto tempo tu tem? Deixa eu te explicar uma coisa. Há 4,6 bilhões de anos atrás, eu fui eleito pelo Senhor Supremo do Universo. Cabia isso na cabeça de Pilatos naquele tempo? Galileu Galilei, 1.600 anos depois, foi condenado à fogueira por heresia, por dizer que a Terra não era o centro do universo. Imagine 1.600 anos antes, com a perspectiva que as pessoas tinham. Não dava para acreditar naquilo. Então, Jesus, percebendo que não era conveniente, não lhe explicou tudo, imaginando que eles ficariam deslumbrados, visto que não compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, uma lei da natureza, e cuja ação ninguém pode fugir. Então, em tese, desde aquele tempo, quem já acreditava naquela verdade necessariamente crê na vida futura. Todo cristão crê na vida futura. Há uma perspectiva além. Como é essa perspectiva além, depois a gente discute. Não é? Mas a gente já converge na perspectiva de que há uma vida futura. Não há morte. Páscoa católica. O que é a Páscoa católica? É a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a informação clara de que não há morte. Eu venci a morte. Agora, como essa vida futura, na pátria do Espírito, a Igreja Católica Apostólica Romana ainda não entra nesse detalhe. O Espiritismo, sim, já é uma revelação que é uma camada que vem depois. Mas, por enquanto, para muitos, esta vida futura ainda é um dos mistérios de Deus. E é por isso que, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, nós somos agredidos. Quem são vocês para estar revelando coisas com essa simplicidade que é um mistério de Deus? Quem vocês se julgam? Quem lhes deu essa autoridade para estar revelando coisas que são mistérios de Deus? Então, é esse o enfrentamento que muitos dos pais da igreja, que muitos estão aqui reencarnados, começam a revelar e a discutir. E, às vezes, não aceitar. Porque a gente não tem direito de revelar com simplicidade algo que é tratado a 7 chaves, como segredo e como mistério. Se eu torno isso simples e fácil de ser entendido, que as pessoas mais simples, e não os escolhidos, os anjos, os escolhidos de Deus, têm acesso, você não tem essa autoridade. Você é um fofoqueiro de estar dizendo as coisas que eram para ser mistérios. Sempre irmãos falando isso. Muitos se chateiam. Se chateiam porque os espíritas não têm direito de revelar uma coisa que é tratada como segredo, como mistério. E chega o tempo de que não precisa mais ser guardada a 7 chaves, porque está na lei de Deus. Né? Sim. Essa perspectiva da escala dos mundos é uma perspectiva de evolução da humanidade. A humanidade evolui conforme o seu grau de adiantamento enquanto espírito e enquanto morada. Eu não estudo numa escola primária se eu já sou aluno de 2º grau. Não tem mais 2º grau, né? De ensino médio. A escola evolui de acordo com a capacidade de seus alunos.
Então, cada escola com os seus alunos. Então, escola de ensino médio, escola de ensino fundamental, alunos de ensino médio, alunos de ensino fundamental. Escola de ensino superior, alunos de ensino superior. Os alunos do ensino superior podem se matricular na escola de ensino básico? Podem, como missionários. Mas os alunos de ensino básico não podem se matricular nas escolas de ensino superior, porque falta-lhes as habilidades, os instrumentos. Essa é a escala dos mundos, essa é a escala dos espíritos. Tudo conforme a meritocracia. A Terra está passando da condição de expiações e provas para a regeneração. Começa a preponderar as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. Começa a se apagar o mundo da matéria, do reino dos homens, e surgir o reino do espírito, o reino de Deus. Esta transformação, ela acontece dentro de cada um de nós. É menos matéria e mais espíritos, né? Então a gente começa a se preocupar com as coisas definitivas. Eu começo a entender que não adianta eu brigar por uma coisa que eu não trouxe e nem que vou levar, mas eu passo a vida brigando por isso. Percebeu? Eu passo a vida brigando por alguma coisa que eu não trouxe e que muito menos eu vou levar, mas eu passo a vida me desgastando por isso. Então, eu começo a entender que meu reino não está nisso. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde você carrega as tintas da sua vida? Nas coisas da matéria ou nas coisas do espírito? Se eu me prendo às coisas da matéria, quando eu chego no mundo espiritual, eu vou sentir falta de algo que não mais me pertence. É aquela história, um caixão não tem gaveta. Não dá para você levar nada do que está na matéria, mas você leva seus sentimentos. O amor que você construiu, você carrega consigo, porque isso lhe pertence. Isso é do espírito. Então, essa é a perspectiva. Então, é um pouco aquilo que a gente estudava ontem no livro, na mensagem final de Veneranda, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, quando ela fala da doutrina espírita. Então, entrar na casa espírita é o espiritismo dos homens. A prática, a metodologia, o ensino. Sair da casa espírita e vivenciar o espiritismo é de Jesus. Então, está chegando o tempo de que a gente não mais apenas entre nas religiões, mas que a gente dê o testemunho do que as religiões fizeram em nós. Então, não é mais ser espírita, ser cristão na casa espírita. É ser espírita e ser cristão no mundo, aonde a gente vai dar testemunho dessa verdade. É onde a gente vai dizer, aferir o que é que eu estou carregando na bagagem. Porque ser bonzinho aqui é interessante, né? Todo mundo aqui é bonzinho, eu estou na casa espírita, por favor, me passe esse café, me mande esse talher, todo mundo é bonzinho. Porque aqui a gente tem o verniz social. Mas quando sai daqui, se passar um cachorro, sai daí, cara. Alguém passa na sua frente, dentro de casa, onde o desafeto volta, não é? Pela oportunidade da encarnação. Como é que a gente reage? É a hora de aferir. É a hora de mostrar aquele que conhece a verdade, dá testemunho dessa verdade. Então, é aquele diálogo de Jesus com Pedro, quando Pedro, sobrecarregado pelo que fizeram com os apóstolos e na morte de Tiago Maior, Pedro, sobrecarregado, vira para Jesus. Eu queria que Jesus aparecesse no ano 60 e pouco depois de Cristo. Aí Jesus aparece para Pedro e pergunta a ele, Pedro, eu disse que seria fácil? Eu não disse que seria fácil. Mas todos aqueles que quiserem me seguir, peguem a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Então, a conduta do cristão
cristão, ainda no mundo de Marta, escolher ser como Maria é difícil. É a história do evangelho das irmãs Marta e Maria. Marta preocupada com as coisas do mundo, Maria preocupada com as coisas de Deus. Então, viver como Maria no mundo de Marta, o mundo de hoje está preocupado com as coisas da matéria, ainda. Porque é necessário, porque a matéria se alimenta da matéria. O que a gente não pode é colocar todas as nossas tintas na matéria. Porque eu não sou matéria, eu sou espírito, eu estou matéria. Então, essa perspectiva muda. Mas isso não quer dizer que eu vou abandonar tudo que tenho, porque eu ainda estou na carne. Eu ainda preciso me alimentar de alguma coisa. Eu não sou escravo dela. Nem vou escravizar a ninguém por causa dela. Mas eu começo a perceber esta realidade maior. É o testemunho que Jesus quis dizer. E como se diz lá no Evangelho, seria um peso para a sociedade, né? É. A gente tem que facilitar a vida dos irmãos. É. E se a gente abdica de tudo, aquela parte do Evangelho que fala sobre o peso, já decorrer de frente para trás, você vai ser um peso, amado. Você tem que facilitar a vida dos irmãos. E não ser mais um peso para a sociedade. Cada um tem que fazer a sua parte. É isso aí. Então, para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Ou seja, as pessoas acreditam que existe, mas não sabem direito como é e não estão preocupados com isso. Não, deixa para lá, depois a gente entende, né? O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. O Espiritismo vem completar, porque está explicando uma lei natural, fazendo quando os homens já se mostram maduros, quando a gente já tem condições de compreender bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os latos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. E vocês entendam aqui, gente, que Kardec fala isso em 1864. Não havia a coletânea A Vida no Mundo Espiritual, do espírito André Luiz, que foi trazida, e a gente trata isso como obra complementar. Não é uma obra básica da doutrina, é uma obra complementar. A obra básica da doutrina é o Pentateuco kardeciano. São os 5 livros de Kardec. Esta obra veio quando veio um missionário chamado Chico Xavier, que com a sua psicografia recebe do mundo dos espíritos uma realidade para dar cores ao mundo espiritual. Ele vem explicar como é a vida no mundo espiritual. No segundo capítulo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, existe a questão da vida espírita ou dos espíritos. Neste diálogo de Kardec com os espíritos. Existe toda a segunda parte, é um capítulo que explica essa relação da vida espiritual. Mas não tem a história, como a André Luiz relata na sua coletânea de 13 livros. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, a coletânea de André Luiz, que fala da vida do mundo espiritual. As colônias espirituais, uma realidade que não dava ainda para entender. A gente vai entendendo, mas ainda não entende completamente, porque falta-nos ainda o elemento básico da ciência para compreender. Aos poucos, gradativamente, as revelações vão sendo trazidas, não é? Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita
São tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência do que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. A gente começa a compreender as coisas da realidade de um mundo espiritual. Por exemplo, nós estamos aqui numa casa espírita, chamada Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins. Esta obra tem uma série de trabalhadores, uma série de departamentos. A gente está aqui no auditório com 200 lugares sentados, 200 cadeiras, pessoas sentadas. Tem aqui 10 pessoas materializadas, encarnadas, estudando essa. Quantos espíritos estão presentes aqui nesse auditório ouvindo o que a gente está falando? É uma realidade do mundo espiritual que a gente não vê, não percebe, não entende. Qual é o tamanho desta obra no mundo espiritual? Qual é o tamanho deste ponto de presença de luz na crosta terrestre, deste prédio Peixotinho? Quantos espíritos aqui trabalham? Vocês conhecem os que trabalham na sopa, na evangelização, na livraria, na mediúnica, na palestra. A gente conhece 60 trabalhadores, 70. E no mundo espiritual? Esta colônia no mundo espiritual. Quantos departamentos existem? Quantos prédios, salas de tratamento, de acompanhamento existem? Ainda ontem um espírito dizia na reunião: eu posso dizer uma coisa a você? Ele pode. Você sabe o tamanho disso daqui? Eu disse, não. Ele fez, imagine um tijolo. Eu disse, sim. Ele fez, você sabe quantos tijolos tem aqui? Eu disse, não. Ele fez, o que você está vendo é um tijolo. O que nós estamos vendo é um tijolo. Olha a perspectiva. E olha a responsabilidade de cada um de nós, que estamos sendo habilitados para trabalhar e para compreender. Os que seguem e que conhecem a verdade me seguem. Então, é a perspectiva do reino de Deus na Terra. Não adianta nada disso eu viver o reino de Deus dentro de mim, dentro da casa. Se lá fora, eu não dou testemunho dessa verdade. Se lá fora eu não consigo colocar o reino de Deus dentro de mim e transformar o mundo que eu vivo. Como é que eu transformo o mundo? Me transformando. Eu não posso esperar que minha casa se transforme. Quem tem que transformar minha casa sou eu. Quem tem que transformar o mundo que eu vivo sou eu. É o mundo que eu influencio. Quando, como diz o poeta Flávio Leandro, quando eu mudo, o mundo muda. É a música chamada Mudança. Quando eu mudo, o mundo muda. Então, eu mudando, o mundo muda. Algo dentro de mim muda, eu mudo a perspectiva do mundo, eu influencio na perspectiva do mundo que eu vivo. Essa é a mensagem do Cristo, quando a gente tem a perspectiva de compreender melhor as suas palavras. Né? A realeza de Jesus. Quem não é deste mundo, que não é deste mundo, o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana, numa ordem de ideias qualquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. E nesse sentido, é nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal consagrada pela posteridade não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Ou seja, eu adquiro esse título pelo mérito que eu tenho, pela circunstância do que eu construí. E, às vezes, isso é muito maior do que um título dado pelos homens. Eu adquiro essa titulação por aquilo que eu construí. Essa é a verdadeira natureza da realeza de Jesus.
né? Imperecível é a primeira, enquanto outra é joguete das vicissitudes. A realeza de Jesus é imperecível. Ninguém tira. Uma coroa dada pelos homens é hoje, mas não é amanhã. Porque ela é temporária, ela é temporal, ela tem um caráter circunstancial. A outra não, é seu. Isso aqui ninguém tira. É um mérito que você adquiriu, é da sua alma, não é? As gerações que se sucedem, a primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Essa, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso, o mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, que lhe assista para dizer a Pilatos, conforme dito. Disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E, por enquanto, você não vai entender. Ele não disse isso, mas deixou nas entrelinhas. Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Mas é o que a gente percebe. A natureza do meu reino é espiritual. Não é feita de tijolo e pedra. É feita de sentimentos. Né? E tanto é que coroaram ele, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquelas inscriçãozinhas que tem na cruz, INRI, Jesus Nazarenos, rei dos judeus. E deram a ele uma coroa de espinhos. Você não é rei? Toma uma coroa. Isso foi o que nós fizemos. Nós fizemos. Não vamos aqui acusar de que foi quem escolheu Barrabás. Quem escolheu fomos nós. Nós estávamos lá escolhendo Barrabás. Não escolhemos Jesus naquele primeiro momento. Se tivéssemos escolhido, a gente estava aqui hoje numa outra situação. Né? Então, nós escolhemos Barrabás e condenamos Jesus. Então, essa é a perspectiva, de entender que, gradualmente, é que a gente vai entendendo e compreendendo as coisas. Né? E ele foi ovacionado depois de crucificado. Sim, porque as pessoas querem a conveniência temporal. Judas traiu Jesus. Por quê? Porque Judas tinha um ideal de que achava que o carisma de Jesus podia se juntar com a espada de Barrabás e expulsar Roma. Por quê? Se achavam subjugados por Roma. Roma é um invasor. Roma me conquistou e cobra de mim o tributo. E Jesus está defendendo Roma. Porque Jesus disse, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Como dai a César o que é de César? As pessoas, às vezes, se revoltam porque dizem, não tem que dar a César coisa nenhuma, não é de César. Mas Jesus disse, César precisa do tributo para a segurança, para construir as coisas. É o tributo que o Estado em si precisa. E naquele tempo, Roma representava o Estado. O progresso, a evolução. E Jesus foi justo com essa questão. Mas queriam não, de jeito nenhum, expulse Roma. Então você é o rei guerreiro, que era do Primeiro Testamento, né, do primeiro Evangelho, da primeira revelação de Moisés. Era o rei poderoso, guerreiro. Jesus não, é o reino do amor. Não vou conquistar e brigar. Né? Então, essa revolta de Judas era por isso, porque achava que ele tentava dizer, exerça a sua liderança e lidere o povo para conquistar definitivamente e expulsar Roma. Jesus disse, não é, a revolução não é pela espada. A revolução é pelo amor. E a revolução pelo amor demora mais, mas é definitiva. A luta e a conquista pela espada, ela é temporária. A gente bota para fora, mas o outro se fortalece e volta para botar você para fora. É a luta do bem contra o mal. Aí eu vou tirar você daqui, porque eu sou mais forte que você. Eu me preparo, eu me condiciono, dou uma pisa no cara. O cara sai, volta, se organiza, treina, arruma um exército maior que o seu, volta, ele dá uma pisa maior e ele bota para fora. Que coisa atual, né? E quando é que vai acabar isso? Quando alguém perceber que meu reino não é deste mundo, que eu não vou brigar por isso. Porque isso não me pertence. Eu sou usufrutuário, isso é de Deus.
Eu não quero essa revolução pela força. Eu não quero. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, Jesus já alertava: Pedro, Pedro, embainha a tua espada. Não corte a orelha do centurião. E pega a orelha do centurião e bota de volta no lugar. Embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é isso. Não é essa a minha lei, a minha revelação. A minha revelação é do amor. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Essa é a verdade. A gente estava preparado para isso naquele tempo. A gente está preparado para isso hoje. Se alguém me ferir, eu dou a outra face. Se alguém caminhar comigo 1000 passos, eu caminho com ele mais 1000. Se alguém me tirar uma túnica, eu dou para ele a minha. A gente ainda não é assim, porque ainda é o homem velho que grita dentro da gente. Ainda é o homem da primeira leva, que ainda não está sensibilizado para essa transformação. Ainda é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que fala mais alto dentro da gente. A gente não pode ser passado para trás. Eu sou mais forte, eu sou mais poderoso, eu sou mais inteligente. Quem é você para me dizer essas coisas? A gente ainda é esse homem velho. A gente não é humilde como Jesus. Tu o dizes. Imagine a gente ser confrontado por uma autoridade em tese dos homens, diante do rei, do governador do planeta. Jesus é o governador do planeta, minha gente. Há 4,6 bilhões de anos. Este espírito estava na frente do representante de Roma na Judéia. Aí ele chega lá e pergunta: tu é rei? Jesus. Se fosse a gente, ia dizer: meu amigo, veja bem. Peraí. Presta atenção. Vamos começar a explicar as coisas aqui. Há 4,6 bilhões de anos, o Senhor Supremo do Universo ordenou que uma nebulosa se desprendesse do Sol. E eu comecei a pegar essa nebulosa e criar as leis, implantar as leis divinas para harmonizar e formar o orbe terrestre. Tu está entendendo quem coordenou tudo isso? Pilatos ia internar ele na hora como maluco, como doido, como até hoje as pessoas acham que isso foi por obra e graça. Não é? E foi, mas sob a coordenação de um espírito superior, Jesus de Nazaré. Então, a gente ainda não entende muitas dessas coisas. A gente ainda é o olho por olho, o dente por dente. A gente ainda é a lei de Talião. Ah, se fez comigo, vai pagar. Bateu, levou. Eu perdoo, mas não esqueço. A gente ainda é esses brabos. Os brabos do mundo é a gente ainda. Não tem um manso. Não tem um pacífico. Não tem um sereno. É tudo valente. Então, enquanto predominam os valentes, a paz ainda demora a chegar. A paz ainda demorará a chegar. Porque ainda não está internalizado. A gente não tem isso ainda dentro de nós. E isso a gente não pode reclamar apenas das autoridades. Porque as autoridades são reflexos nossos. Eu não faço isso dentro de casa. Como é que eu vou cobrar isso na rua? Eu não faço isso na minha família. Como é que eu vou cobrar isso na família do outro? Eu não faço isso na minha cidade. Como é que eu vou cobrar na cidade do outro? Então a gente vai num processo de transformação. A gente vai nessa conquista minha. Ah, mas você é um abestalhado, porque o mundo não é assim, não. O problema é do mundo. O problema é do mundo. Faça a sua parte. De quem é que você quer o aplauso?
É dos homens ou é de Deus? Às vezes, a gente ainda se coloca numa encruzilhada porque a gente quer ser aplaudido pelos homens. Hoje, uma frase do Chico Xavier falava nisso, de aplauso. A gente quer entrar e ser reconhecido pelo... né? E o reconhecimento está na consciência. De cada um. De cada um. A nossa glória é essa. É o testemunho da nossa consciência. A glória cristã é essa. É o testemunho da nossa consciência. É fazer a nossa parte. É a gente estar em quite com as leis de Deus. Porque uma consciência tranquila é seu advogado em toda parte. Você carregar uma consciência tranquila, você não teme nada. Podem lhe julgar, lhe prender, lhe crucificar. Não interessa. Eu carrego a consciência tranquila. A consciência está tranquila. Eu fiz todo o bem que eu podia. Eu evitei o mal. Eu não sou responsável pelo mal decorrente do bem que eu não fiz. No passado eu fiz isso. Isso foi lá atrás. Hoje eu não faço mais. A gente tem que ir nessa perspectiva. Se libertar da culpa. É aquilo que a gente conversava. A culpa. A gente tem que se libertar da culpa. A gente não pode mais ficar... eu fiz, eu sou responsável por isso, eu podia, eu devia. Não mais. O que eu não fiz foi porque eu não podia. O que eu não fiz foi porque eu não sabia. Hoje eu já sei. Hoje eu já sou desperto. Hoje eu já compreendo a verdade. Então eu não faço mais. Mas você já fez? Fiz. Mas quem fez não fui eu. Foi aquele que vivia em mim. Não é mais o que vive hoje. E ponto. Bote a mão na charrua e não olhe para trás. E siga. Esse é o processo da gente compreender esse mecanismo da lei. Não é? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara eles a vida terrena. Saber esse espírito, saber dessa perspectiva, muda completamente a realidade que a gente vive. Muda a nossa percepção do mundo. Não é? Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passa de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Amplia-se a perspectiva. Eu estou sofrendo, vai passar. Está difícil, daqui a pouco passa. É a dor, vai sarar. É a perspectiva. Estão me batendo. Tudo bem, vão te jogar flores. É o caminhar. A gente vai entendendo que muda a perspectiva. É a perspectiva da vida futura. A gente não pode estar preso, aterrado e aferrado à condenação eterna. Porque a gente fica se castigando, se martirizando. Eu mereço. Não, eu mereço a luz. A perspectiva é outra, né? Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. O espírito que compreende tudo isso é sereno, porque ele sabe que está atravessando. Ele sabe que é uma estrada. Ele sabe que é uma travessia. Então ele não se angustia, porque ele sabe que vai passar. Mas na hora da confusão você fica nervoso? Fica. Você é imperfeito. Você fica angustiado? Fica. Você ainda não é Jesus? Você quer ser, mas não é.
A gente ainda não tem essa fortaleza, essa musculatura espiritual. Ainda não é nossa. Mas a gente tem a perspectiva de construí-la, de ir caminhando para ela. A gente não pode desistir desse caminho. A gente não pode desistir dessa referência. A gente não pode esquecer esse guia. Ele é o caminho, a verdade e a vida para Deus. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. A gente não pode perder essa perspectiva. E de colocar referências nos ídolos, nos reis humanos. Não é que a gente deixe de seguir, de respeitar os da terra. Claro que a gente vai ter referências, vai ter pessoas que a gente segue, que a gente admira, que a gente respeita, e faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas a perspectiva maior é o Cristo. É a perspectiva maior de nossas vidas. Não adianta a gente pensar de outra maneira. Não é? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra, torna-se qual a crença que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. O cara dá tudo para conseguir conquistar uma coisa que, pobre alma, ainda esta noite eu vou lhe levar a sua alma. Você luta para construir tudo aquilo ali e ainda hoje vão lhe levar. Não estou dizendo que você não tem que lutar, que você não tem que conquistar. Tem, mas não é escravo disso. Não deixe seus amores pelos amores da terra. Não deixe de vivenciar os amores definitivos. Invista nessa perspectiva, porque amanhã é o que vai lhe fazer falta. A gente passa a vida lutando para conquistar alguma coisa, e quando a gente fica velho, a gente fica procurando aquilo que a gente deixou de lado e que devia ter investido. Cadê a perspectiva? Porque a gente só tem o que a gente cativa. A gente só tem o que a gente cativa. Se eu não cativei filhos, familiares, amigos, companheiros, sociedade, se eu não cativei nada disso, só cativei o trabalho, o dinheiro, a posse, as coisas da matéria, quando eu fico mais velho, que não tenho mais tanta energia para estar lutando por aquilo que eu lutei, mas já conquistei, eu fico circunscrito, fechado num amontoado de posses e perdi o definitivo. O que é que adianta eu ter tudo isso e não ter aquilo que é o definitivo? Cadê as pessoas para celebrar comigo as minhas conquistas? Cadê os meus amores que eu devia ter conquistado? Porque eu joguei fora as oportunidades que eu tive. Não é? Muitas vezes a gente vê pessoas poderosas na Terra, bem-sucedidas, amontoadas de recursos materiais, e cadê os que precisam compartilhar com eles? Não tem, porque a gente não cativou. Então não é que uma coisa esteja errada e que a outra esteja certa, mas é o equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio. Se você tem a capacidade de fazer, conquistar esse patrimônio, maravilha, mas conquiste também o outro. Faça conjuntamente, sirva ao seu tempo, porque isso vai lhe dar uma alegria que o dinheiro não dá. Que o dinheiro não dá. Então essa é a verdadeira realeza. Esse é o verdadeiro reino, o que nasce de dentro do coração. É o permanente. Obrigado. Obrigado, querida. Sim, sim. Sim, sim. Não é? Exatamente. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afigurem reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade ferido são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo,
a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. É aquela coisa que muitas vezes a gente vê nas reuniões mediúnicas, a pessoa angustiada por causa das suas posses, né? Então, essa é a questão do ponto de vista. E, para concluir, a gente vai trazer aqui a mensagem de uma realeza terrestre, né? Que diz, concluindo a questão do ponto de vista, o espiritismo dilata o pensamento e lhes rasga horizontes novos, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Eu estou viajando. Esta minha estação hoje faz parte da estação de ontem e fará parte da estação de amanhã. Tudo está concatenado. A família que eu tenho hoje são os amores que eu tenho, que eu conquistei, ou os desafetos que eu realizei. Está tudo dentro de um conjunto da obra. O Espiritismo cria essa perspectiva de entender o conjunto. Contextualiza a vida humana. De mundo, de espíritos, de companheiros, de realizações. Está tudo dentro do contexto. Nada existe isolado sem uma razão de ser. Está tudo concatenado, não é? E a realeza terrestre diz o seguinte, uma mensagem de uma rainha de França. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Ou seja, uma rainha dizendo isso. Quem melhor do que eu pode compreender que meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra? Se eu não compreendia. Quem, pois, não compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreenderia. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra, para se granjear, para se conquistar um lugar neste reino, no reino dos céus, o reino definitivo, a morada eterna do Espírito, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Esse é seu currículo. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu. De onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhes, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. São as dificuldades que nos fortalecem, que nos aproximam. Não é? Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a estas. Os verdadeiros bens são os bens do Espírito,
são os valores do coração. É isso que a gente tem que investir, é o bem que a gente faz, são os amores que a gente conquista. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ainda, porque todos ganharão, não é? Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Então, essa mensagem resume aquilo que a gente estudou aqui. O testemunho de uma nobreza terrestre desencarnada, o testemunho de uma realeza terrestre e a realidade do que ela encontrou no mundo espiritual. Então, ela dá um depoimento de que eu não levei nada e de tudo que eu tinha não me preparou um lugar. E mostrou que a verdadeira morada ela é conquistada com os bens definitivos do espírito que você pode investir aqui na Terra. E, ao final, ela pede prece, oração, clemência, amor para aqueles que ainda não compreenderam. Então é isso, meus irmãos. O meu reino não é deste mundo, que Jesus nos explica, que Jesus nos ensina, é essa condição de nos explicar que a gente vive a realidade do espírito. E a transição planetária que nós estamos assistindo é a gente investir definitivamente nos verdadeiros valores que Jesus nos ensinou, a verdade que Jesus nos ensinou, e cuidarmos das coisas do espírito. De novo, a gente não pode prescindir e esquecer as coisas da matéria, porque a gente precisa dela, mas valorizar o suficiente, não ser escravo disso e investir nas coisas definitivas do espírito, porque o reino de Jesus não é desse mundo. Ele veio para nos explicar o reino dos céus, e o reino dos céus é o reino que cuida das coisas do espírito, que somos todos nós. Ok, gente? Ficamos por aqui. Que Jesus nos abençoe em mais, e a gratidão por mais esse estudo da manhã de hoje.